and cabbage stew with black pepper and potatoes, and it's like they left the meat on the bone. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse vídeo a gente reage e aprende sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a um tour de comidas norueguesas com 5 pratos para experimentar em Oslo, Noruega. Então pedimos que, por favor, você considere se inscrever, ative as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. E agora vamos para a reação. Good morning, adventurers. We are in Oslo, and you guessed it, we're doing a food vlog. Muito linda a cidade. Today we are trying things like this, and this. I can't pronounce any of it, but it's gonna be delicious. So let's get warmed up and eat some food. First up, we're going to be trying a really iconic food here in Norway. It's this brown caramel-colored sweet cheese. So we've come to a pretty popular bakery called Good Bread, and we're going to try the cheese out on a sandwich. Let's do it. She's making us the sandwiches right now, and we got to taste a little bit of the cheese. It tastes amazing. It's literally like caramel-flavored cheese. It's a delight. Wow. Check it out. I got a pile of it here. It's going to be awesome. The brown cheese is, I think it's pronounced brunost. Sorry if I'm butchering it, but we'll put the spelling down below so you can look it up for yourselves. But basically, it's milk, cream, and whey that they boil for several hours so that the water evaporates, and then the milk turns into, it caramelizes the sugars in there, so it really becomes caramel cheese. So we've already tasted the cheese because she insisted on giving us a sample up at the counter, which was fine because it was absolutely delicious. But we just asked her to give us a simple sandwich with the cheese, and then she put some butter on some nice grain kind of bread. I'm not sure. Yeah, she didn't say exactly what the kind of bread Uau, was. She said mas it was isso a little parece sweeter, muito though. I bom think e it has muito raisins in it. Yeah, diferente. and the cheese on top. So let's give it a try. Okay. With the bread and butter, it cuts the sweetness, but it's super creamy and cheesy. Like, I don't know, it blends really well in the sandwich. It's way less caramelly, I'd say. It's a bit on the sweet side. You know, the bread is kind of sweet, but it's actually really weird. It's like it has the kind of slight sharpness of cheese, but it's also sweet like caramel. Yeah. And there's a couple little sweet chunks of something in this bread. Mas você percebeu isso? Parece com o nosso doce de leite. Só que com formato de queijo. O processo é muito parecido. Tem que deixar ferver, só que não é o creme de leite. É o leite durante muito tempo, até ele ficar com esse aspecto. Ele também fica doce. Eu achei isso incrível, meu Deus. E outra coisa que chama a minha atenção é que esse prato que eles estão comendo é uma comida que é doce, mas eles colocam coisas salgadas para comer. Isso é uma coisa que a gente adora fazer. A gente adora comer coisas doces e salgadas. Isso não vale para o nosso país, porque não são todas as pessoas que gostam. Então não é algo que todo mundo aqui no nosso país gosta de comer. Mas particularmente nós dois adoramos. And it's really nice. The cheese was amazing, but we also wanted to make sure we got some sort of fish because we're in Norway and they're known for fish. So we got a salmon sandwich. I guess for lunch here, a popular thing to do is get open-faced sandwiches with various toppings, but one of them is salmon and the other one is shrimp, these little shrimp. They didn't have it here, but if you come and you find a little shrimp sandwich, you should definitely try it. We've got some Incrível, eles comem comida de bread here rico. that the lady at the counter recommended us. We've also got some garlic butter, there's some salmon on there, and of course a little lettuce. And a little bit of pesto. Yeah, some pesto. Ótima observação. Eles comem comida de rico, porque no nosso país isso é muito caro. É muito raro a oportunidade que a gente tem de estar comendo algo assim. Realmente muito, muito raro. É Verdade. muito caro. Realmente é verdade. É muito caro. É tipo você ter um salário de 1.300 e você precisa comprar 1 quilo de salmão, você vai pagar 100.
Então é muito caro, assim. A gente não tem como comer. Mas é incrível, porque eles têm como comer. Isso é muito comum para eles. It is very, very fresh tasting, which is what I would expect up here in Norway. But, you know, all the ingredients, like the lettuce and everything, and the bread is like super fresh. The fish is super fresh. So when you bite into it, it just like gives you this like aromatic, flavorful feeling. It's really nice. Parece muito bom e saudável. Oh, que legal! Oslo is actually really known for having amazing coffee. We found this place run by this guy named Tim Windelbo, and he's actually a coffee tasting champion. Champion, world champion. That's amazing. You gotta try his coffee, right? So we ended up getting a couple lattes and they look amazing. Sorry if any of you are coffee purists. We really love our lattes, so we decided to stick with those. Oh, And this is like a beautiful marriage of coffee and eu milk. já vi isso em muitos It's lugares, seriously like mas the nunca perfect balance. tomei isso. Eu também não. Tinha neve no meio. Next up, we're headed to a restaurant called Small Hans, I think, and we're eating a dish called fleskodupa. We'll definitely link to it below so you can see how it's spelled. But basically, it's a pork dish. It's kind of like really thick bacon with some sauce on it and I think potatoes. But this restaurant in particular has a normal menu, but from 4 to 6 p.m. every day, it serves a traditional dish. Today it happens to be from Norway, but some days it's from other countries. But it should be pretty awesome. I'm really excited to try it out. Let's go do it. So it just arrived and it looks like huge hunks of bacon, American style bacon. Wow. And then a bunch of potatoes, and I'm not sure what the other bowl is, but we ordered 3 separate dishes and they put it all together. So I guess it's truly family style. Oh. Caramba, olha o tamanho desse bacon. Really good. Oh yeah. Just tastes like breakfast. It's amazing. Very crispy. Lots of flavor. It tastes like super high quality bacon, but not quite as salty, which I like. Yeah, it's like perfectly yeah, salted. It's like, yeah. So this is like a potato carrot kind of thing going on here. Uau! Eles compram uma comida e eles pagam para ter um banquete, uma fartura de comida. É verdade, e eu acho que deve ser tudo muito barato, porque nesses países desenvolvidos as comidas são baratas, né? É diferente daqui, que as comidas aqui são caras. Por exemplo, um bacon aqui, ele não é desse tamanho. É um bacon bem fininho, porque bacon também é uma coisa cara aqui no Brasil. Então, quando vão fazer alguma coisa, dependendo do lugar, você vai ter pouco, né? Então, é incrível ver, assim, como eles conseguem ter acesso a tudo isso. É incrível. Oh man, did you try that stuff? Dude, that is amazing. Oh no, it's cauliflower. Is that what it is? Yeah, it's cauliflower and carrots, definitely. The price for each of us for this meal was about $20 USD. So it's pretty expensive. So for us, that's a lot for us. We don't usually pay that much for a meal. So for us, this is going to be like a special treat. So not the kind of thing we'd be doing every day. But it's really popular here, so we really wanted to try it at least once. We completely demolished that. That was amazing. Eu preciso comentar, meu Deus, pra gente isso é muito barato. Esse tanto de comida por esse preço. Ele tá falando que para ele é caro, mas se ele gastasse em nosso país um dinheiro que ele ganha com o salário daqui, ele não ia estar falando que isso é caro.
É o que a gente está acostumado a ir num lugar e pagar por uma comida 40, 50 reais. Então, assim, imagina que você ganha $1.300 e você vai em um jantar, você vai gastar $100. Isso, eu acho que isso é caro, né? Porque pra gente é muito caro. Mas eu acho muito interessante como as pessoas de primeiro mundo, elas têm uma visão diferente, né? Tipo, o que pra eles é caro, acaba que pra gente parece ser muito barato, porque a gente tá acostumado a pagar 3 vezes mais do que eles pagam. Então é incrível, realmente é fascinante. E eu só quero esclarecer que reais é a nossa moeda, por isso a gente mencionou reais aqui. For our final dish of the day, we came to Lori. We're going to try Norway's national dish, which is spherical. Again, we will write it out so you'll know how to find it. But we're also going to try a couple other tasty dishes. I can't wait. Oh, que ambiente legal! Oh! This looks amazing. Yeah. Guys, sorry in advance, it's very loud in here, but the food has arrived. This is the reindeer burger. It just comes as like a couple of patties on top of some tomatoes, or potatoes here. And then what did you end up going with? This Stew? is like meat and cabbage stew, and it's their national dish, so we gotta try it, right? É incrível, né? É muita comida. Uau! It's really good. It's really dense. You know, it's definitely not like a beef hamburger. You know, it's not like crumbly at all. It's very, very dense in there. How do you like the reindeer? Did it remind you of meatloaf? It reminded me of meatloaf. Like a meatloaf and breakfast sausage mixed together. It's really unique, though. Really thick, yeah. So these berries right here are cranberries, and they really bring the whole thing together. Mix that with the meat, it's pure magic. This is the fårikål, and it's the national dish of Norway. And I guess in the 70s it was voted to be their national dish, and then they had like some big to do a few years ago, and they re-voted, and it got voted again. So it's mutton and cabbage stew with black pepper and potatoes, and it's like they left the meat on the bone. It is so soft. Oh my god, it's really, I mean, it's just like butter. It's just falling apart. It's amazing. It's just a super well-balanced stew. I can see why it's the national dish. We've worked our way through all the meat, and now we just have this giant chunk of cabbage, which is actually really delicious, but I don't think we're going to be able to finish it. Incrível. É mais um vídeo que foi uma tortura e mais um vídeo que... Meu Deus, a gente precisa conhecer a Noruega. Não, nós precisamos conhecer muitos países e isso começa a me preocupar um pouco, porque a gente fica maravilhado com tudo que a gente assiste aqui e a gente teria que ser muito rico para poder visitar todos esses países. Mas é realmente impressionante. Eu até compreendo que em algum momento ele tenha dito que a comida seja um pouco cara, porque a moeda na Noruega ela é mais valorizada do que o dólar, talvez. Eu acho que, eu não sei se eles são dos Estados Unidos, eu realmente não sei. Mas talvez tenha essa questão da valorização da moeda, não? Pode ser, mas eu já vi pessoas dizendo que é caro, né, em alguns países comer fora. Então, não sei, assim, eu só sei que se eu vou num lugar e pago 20 por um prato desses, eu vou sair feliz da vida, porque essa é a percepção que eu tenho, que 20 é barato. Pra gente é barato, porque como eu mencionei, a gente tá acostumado a pagar muito mais, então pra mim é barato. E a gente não pode esquecer de mencionar que o que eles estão comendo no nosso país é comida de pessoas ricas. Sim. Mas lá é mais fácil de você ter acesso do que aqui em nosso país, porque ele está pagando um valor lá
E pra gente é muito caro. É verdade, aqui é quase impossível de se comer isso, mas eu acho muito legal porque na Noruega parece que não tem uma desigualdade social, assim, né? Eu sei que deve ter, assim, um pouco de pobreza, mas eu acho que é muito pouco. Então, lá não tem, lá é um país sem muita igualdade, e isso é uma coisa admirável. É por isso que está na nossa lista de países que a gente precisa realmente conhecer. Sim, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e também faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!